Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos trabalhando na divulgação, no estudo do Livro dos Médiuns, e para isso nós estamos continuando o capítulo 20, que fala da influência moral dos médiuns. No programa anterior, estávamos vendo as questões diversas que falam da mediunidade, do desenvolvimento e da influência moral dos médiuns. Então, nós vimos que esse desenvolvimento da mediunidade não depende do desenvolvimento moral dos médiuns e que o uso pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Também todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há pessoas que não as possuem, e Deus nos concede para o bem. Então vejam bem, todas as faculdades nós são favores que recebemos de Deus e devemos ser gratos a isso, né? Porque nem todas as pessoas possuem todas as faculdades. Então, e todas as faculdades nos são concedidas para o bem. Criaturas indignas possuem a mediunidade porque dela necessitam mais que as outras para se melhorarem. Então essa questão, por que pessoas que não agem corretamente? Por que pessoas que não têm essa moral tão ilibada têm essa faculdade, têm a mediunidade e que para elas, às vezes elas não utilizam bem, elas possuem porque elas necessitam muito mais do que as pessoas de bem. Porque é essa faculdade, essa mediunidade, que se eles souberem aproveitar, ela vai fazer com que eles possam se melhorar. Se eles ficarem atentos às mensagens que eles transmitem, que em primeiro lugar é para o médium propriamente dito, e verificarem que são mensagens de apoio a ele, de incentivo, e também muitas vezes uma advertência, chamamentos de atenção, e se eles levarem a sério, eles podem se melhorar muito com isso. Também os médiuns que usam mal a sua mediunidade, não usam para o bem, ou não aproveitam essa mediunidade para se instruírem, são duplamente punidos, porque eles têm um meio a mais de se esclarecerem e não aproveitam. Uma pessoa que não tem essa mediunidade acentuada e age de determinada maneira, não de conformidade com a lei de Deus, mas ela não tem essa advertência, ela não tem esse meio a mais de se esclarecerem. E aquele que tem esse meio e não aproveita, como fala, ele vai ser duplamente punido, porque ele teve a oportunidade, ele não pode dizer que ele não conhecia ou que ele não sabia. Ele teve essa oportunidade e não aproveitou. A finalidade das comunicações espontâneas que os médiuns recebem, quase sempre sobre um mesmo assunto. Tem médium que recebe comunicações espontâneas geralmente sobre o mesmo assunto. Vai, vem e o assunto está em tona. Por que é isso que acontece? Primeiro, para esclarecê-los a respeito do assunto constantemente repetido. Se às vezes, uma vez, ele não entendeu ou não captou direito a mensagem, mas várias vezes ele vai ter a oportunidade de ter esse esclarecimento a respeito desse assunto que está sendo repetido. Então vejam bem que a pedagogia que Kardec utilizou na codificação espírita é essa.
Várias vezes nós já falamos a respeito de um mesmo assunto. E as pessoas que não estão acostumadas com os livros da codificação podem achar que a gente está repetindo porque é a gente que está querendo repetir o assunto. E não é. Que Kardec enfoca diversas vezes o mesmo assunto, às vezes de uma outra maneira, sobre um outro prisma, para que se faça o entendimento necessário. Então, para o médium também, se ele recebe uma mensagem sobre determinado assunto, ele lê essa mensagem, mas pode ser que ele não captou direito o que essa mensagem queria lhe dizer. Ele vai receber outras mensagens sobre o mesmo assunto, até que ele consiga se esclarecer a respeito desse assunto. Também essa finalidade dessas comunicações espontâneas que os médiuns recebem quase sempre do mesmo assunto, pode ser para corrigi-los de certos defeitos. Quem de nós não tem defeitos? E às vezes o defeito do médium pode ser ao captar a mensagem, ao redigir a mensagem. Então, recebendo várias vezes o mesmo assunto, ele pode ter um entendimento melhor e pode corrigir-se de certos defeitos que ele vinha, então, tendo adquirido durante o desenvolvimento da sua mediunidade. Então é por isso que a alguns os espíritos falam sempre do orgulho, a outros eles falam de caridade, a outros eles falam de amor. Tem médium que traz sempre comunicações e nas suas comunicações está a respeito do orgulho. Por que será? É para ele entender. Ou para as pessoas também que vão receber a mensagem. Então os espíritos repetem com essa finalidade. Outros falam sempre da caridade, porque de tanto ler, de tanto ouvir, a pessoa começa também a prática dessa caridade. Somente a insistência, às vezes, poderá abrir-lhe os olhos. De tanta insistência dos espíritos no mesmo assunto, o médium poderá falar, mas alguma coisa está acontecendo, por que eu estou recebendo tanto essa mensagem com o mesmo cunho, com o mesmo assunto? E ele vai então procurar esse entendimento. O médium que empregue mal a sua faculdade, por ambição ou por interesse, ou prejudique-a por um defeito, que pode ser o orgulho, a leviandade, o egoísmo, haverá de receber de tempos em tempos alguma advertência dos espíritos. Ainda que muitas vezes ele ache que não é para ele. Muitas vezes ele vai falar, nossa, olha, eu trouxe uma mensagem para fulano e olha, ele levou uma chamada do espírito. Às vezes ele não percebe que muitas vezes essa mensagem é para ele. Por quê? Porque ele não estava empregando bem a sua faculdade. Ou por um interesse qualquer, ou por ambição de querer ser melhor, de querer ser notado, ou querer usufruir de algo através da mediunidade, alguma coisa que o favoreça. Ou então, se ele tem esse defeito do orgulho, da leviandade, do egoísmo, então ele haverá de receber sempre a advertência dos espíritos. Os espíritos vão adverti-lo através das suas mensagens e muitas vezes ele pode achar que aquilo lá não é para ele. Mas é sempre para ele, é sempre em primeiro lugar para o médium. O médium é um instrumento que, como indivíduo, importa muito pouco. Isso aí eles nem gostam muito de saber, mas que ele é apenas um instrumento. Importa muito pouco como indivíduo.
Por isso, por uma instrução de interesse geral, os espíritos usam o médium que oferece as facilidades necessárias, devendo o próprio aproveitar a mensagem. Então ele, como indivíduo, ele importa muito pouco, ele é um instrumento de que os espíritos se servem para passar a mensagem. Então, se o espírito quer passar uma instrução de interesse geral, eles vão usar o quê? Um médium que oferece as facilidades necessárias, que tenha mais facilidade para captar aquela instrução e passar. E também devendo o próprio médium aproveitar a mensagem. Então vejam bem que em tudo que o médium recebe, ele deve ler e meditar para ver se aquela mensagem não diz respeito a algo que está acontecendo na sua vida ou com ele. As boas qualidades morais afastam os espíritos imperfeitos. Se o médium é dedicado, se o médium é disciplinado, se ele está desenvolvendo boas qualidades morais, ele afasta dele aqueles espíritos imperfeitos que querem prejudicá-lo. Mas, algumas vezes, ele pode trazer respostas falsas ou grosseiras, mesmo ele sendo um médium de boas qualidades morais. Que sem ser vicioso, ele não é uma pessoa que tem vícios, mas ele pode ser uma pessoa leviana ou frívola. Então ele pode trazer uma mensagem falsa ou uma mensagem mais grosseira, mesmo que ele tenha essas qualidades morais mais acentuadas. E ele pode também, no caso, necessitar de uma lição para que ele se mantenha vigilante, para que ele fique mais esperto. Porque, como ele tem boas qualidades morais, depois que ele ler essa mensagem que ele recebeu, uma mensagem de cunho mais grosseiro ou de respostas falsas que estão sendo dadas, ele pode falar, mas como que eu pude escrever uma coisa dessa? Então, pode ser uma lição para ele, para que ele se mantenha vigilante. Ele esteja mais vigilante a respeito daqueles espíritos que estão à sua volta. Às vezes, por uma leviandade sua, coisas minúsculas às vezes. Ele pode atrair algum espírito mais grosseiro e passar uma mensagem para ele, de cunho assim, de coisas falsas ou mais grosseiras. Pessoas dotadas de grande mediunidade se tornam instrumentos de erro quando se deixam arrastar por um mau caminho. Porque Kardec perguntou assim, bom, se essas pessoas têm qualidades morais, se ela tem os espíritos superiores junto delas, porque, portanto, essas qualidades morais afastam os espíritos inferiores. Então, como que se pode deixar arrastar, se tornar um instrumento de erro, por exemplo? Como que essas pessoas, esses médios, dotados de grande mediunidade, muitas vezes se tornam instrumento de erro, quando eles se deixam arrastar por um mau caminho? Eles podem se deixar arrastar por um mau caminho, porque eles têm o livre-arbítrio. Eles podem querer fazer uma escolha inadequada e nisso, então, eles podem se tornar um instrumento de erro. E Kardec fala que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, mesmo que eles tenham essas qualidades morais, eles estão sujeitos, às vezes, se eles não têm uma força maior que os livre
dessa leviandade ou dessa frivolidade, eles podem sim se tornar instrumentos de erro. Médium imperfeito pode trazer boa comunicação quando em determinada situação existe falta de outro. Os espíritos querem passar alguma mensagem e daí não tem aquele instrumento adequado, mas tem um médium ali que pode servir. Eles vão passar na falta, mas não o fazem sempre, pois quando encontram outro que melhor lhes convém, lhe dão a preferência. Então, nosso programa hoje está terminando. Voltamos ao mesmo assunto no próximo programa, na próxima semana, falando ainda da influência moral dos médiuns. Claudete Moura, para advogar.net.